Bem, irmãos, eu vi a programação dos meus queridos aqui, e esses atos proféticos, eles são muito especiais, e a igreja está de parabéns. Eu estava vendo, tornando-se amigo de Deus. Eu vou ler um texto, que está lá no livro de Gênesis 27. Vou ler do primeiro até o quarto. Pode vir no telão para a gente ler juntos aqui? Eu vou deixar a minha Bíblia, eu vou ler nessa versão. Diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os seus olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Pô, pastor, começando o ano você vem falar em morte. Já começou o ano eu perdendo o meu cunhado, que foi uma dor muito grande. Mas não tem como falar na Bíblia Sagrada e esquecer a palavra morte, porque a morte dele nos trouxe vida. E outra coisa nesse texto que eu quero bem enfatizar a vocês é o seguinte: quantos aqui são abençoados? Levante a mão. Olha só. Quantos aqui vieram buscar uma bênção? Levante a mão. É sobre isso que eu quero falar, sobre bênção. Gente, as pessoas correm atrás da bênção, né? Essa mensagem eu falei na virada do ano. Por quê? Eu fui criado numa família em que nós pedíamos bênção ao nosso pai. Não sei se, né, muitas famílias mudaram, né? Não quero entrar no mérito. Mas o primeiro profeta na vida de um filho são os pais, não é? Tema quando o pai falar não. Respeito quando a mãe falar não vai dar certo. É incrível como dá errado mesmo. Porque eles são profetas. E muitas das vezes nós esquecemos de que há algo na nossa vida que ela precisa ser mantida, é a bênção. Ninguém vive feliz sem ser abençoado, sabia? Por isso, todas as vezes que eu passava pelo meu pai, ou pela minha mãe, eu pedia o quê? Benção, pai. E o que os pais falavam? Bem forte: Deus te abençoe. Pronto, irmão. Metade do cão daquele dia já caíram só com a palavra do pai. Até hoje, você que é pai, nunca esqueça de abençoar os seus filhos. Nunca esqueça de dar esta palavra. Olha, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Pronto, irmãos. Esta palavra tem poder. Mas muitas pessoas, elas correm atrás da bênção e confundem maldição com bênção. Às vezes nós queremos a bênção, mas de uma forma ilegal. Vocês sabem que, por pesquisa no Brasil, 50% dos evangélicos estão jogando as betes, os tigrinhos e tal. Eles estão atrás do quê? Da bênção. Mas quantos evangélicos estão endividados por causa de jogos? Porque antigamente, se alguém quiser jogar, um crente quiser jogar, ele teria que sair na rua, pegar a fila de uma lotérica, pegar um papelzinho assim, seja qual fosse os jogos que iriam fazer, e as pessoas olhavam: olha lá, o crente está jogando. Hoje você não tem mais isso como adversidade. Você pode chegar no seu celular e fazer o jogo que você quiser. E muitas pessoas estão jogando e estão muito endividadas, porque todo mundo quer a bênção, quer ser rico sem se esforçar. Então não é legal você querer uma coisa que parece com bênção, mas não é bênção. Vamos para o texto? Só para dar para vocês uma geral. Nesse texto nós vemos uma família que tem um pai
que tem uma mãe e que tem 2 irmãos. O pai tinha por nome Isaac, os seus filhos Esaú e Jacó. Só que o pai, ele tem uma ideia. Ele já está velho, os seus olhos já não estão vendo como deveria ver, né? Talvez por idade, e ele não está enxergando como ele gostaria de enxergar. O que ele coloca? Ele percebe o seguinte: eu já estou velho, não estou enxergando e eu vou morrer. Acho que todos nós, depois dos 60, nós temos mania que um dia eu vou morrer, né? E quando vamos aconselhar os filhos, gente, vocês faça isso para mim, se tiver que me dar um carro zero, me dê, porque eu vou morrer, né? Um dia eu vou morrer. E até na chantagem, a gente consegue alguma coisa depois dos 60. Não faça isso antes. Então o senhor não pode fazer isso agora. Isaac, ele diz isso. Ele fala assim, você vai, ele dirige a uma pessoa, é o seu filho Esaú. Você vai e você procura pega suas armas, vai lá, pega a caça e traz para mim, porque eu vou comer e vou te abençoar. Irmão, atrás da bênção tem tantas coisas que as pessoas fazem, achando que é bênção, atrás de ser abençoado, e às vezes você está sendo amaldiçoado, achando que você está sendo abençoado. Cuidado, a bênção vem, tal é que a Bíblia diz que a bênção, ela vai nos procurar, ela vai trabalhar ao nosso favor. Vocês lembram lá no Antigo Testamento que de noite o povo de Israel, quando saíram, de noite uma tocha de fogo ali e acompanhando o povo de Israel. De dia, uma nuvem, era a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você não precisa se matar. O Senhor pelejará por você. Mas o que dá é que ali também aquela família era meio bagunçada. Por quê? Porque a mãe escuta o pai dizer, olha, eu vou, vai lá, caça, traz para mim, porque eu vou te abençoar. Pronto, irmão. Aí aparece a figura da mãe e uma palavra no português que chama-se predileção. Quantos filhos vocês têm? Só 2? 3. E a igreja toda, né? Mas falando de filhos. Eu estava dando aula na escola dominical e eu perguntei para as irmãs assim, os filhos de vocês acham que a senhora gosta mais de quem? Dele ou dele? Porque sabia que ele tinha 2 filhos. Aí uma disse, pastor, vou falar a verdade. Lá na minha casa, desde que eu nasci, a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim. Isso existe na casa de vocês? Não é? Então, há pessoas que já falam assim, é verdade, se eu perguntar aqui, a mãe de vocês gosta, vou falar, gosta mais daquele. Aí você pergunta para essa pessoa que é mãe, o teu pai gostava mais do fulano. Agora, você que é mãe, gosta mais de que filho? Não, eu gosto igual. Como é que pode, né? Os outros, a gente acha que é assim. Mas quando pergunto, pastor, apóstolo Alan, o senhor tem 12, quem o senhor gosta mais? Eu gosto igual. A senhora também, né? Mas pergunto para os filhos, chama os 2, fala assim, a mãe gosta mais de quem? O filho vai dizer, dela, dele. Eles são assim, não é? Eles são assim. Bom, Jacó, quando Isaac diz aquilo para Esaú, direto para ele, Rema, vai você, e pega, eu vou te abençoar. A mãe, predileção. Ele não pode ser abençoado. Você é meu filho predileto. Então, eu vou arquitetar um plano, perceba vocês, o que muitas pessoas estão fazendo atrás da bênção. Coisas até ilegais, que você acha que é uma bênção. Isso vai ser maldição para você. E aí, quando a mãe escuta, chama a Jacó e diz, olha, teu pai disse ao teu irmão para buscar uma caça, e para ele chegar logo, porque ele quer abençoar, porque ele vai morrer. Mas eu não quero que o teu irmão seja abençoado. Irmãos, quantas pessoas na igreja também são assim? Eu quero falar para vocês hoje, sinceramente, até irmão de sangue. Sabe, as pessoas querem que você só vá
até onde ele foi, até o mais alto foi. Você não pode passar do seu irmão. Se o seu irmão tem o carro que, se ele tem lá um determinado carro, que eu não quero citar nomes aqui, você pode ter só aquele. Se ele tiver uma casa de 3 cômodos, você não pode ter de 4. E muitas pessoas até amaldiçoam. Eu amo meu irmão, mas eu não quero que você seja melhor do que eu. E às vezes, não sei se vocês já viram isso, o meu irmão agora comprou um carro novo, agora ele está metido. Coitado, irmão. Deus sabe o que ele fez para comprar, mas para outras pessoas, principalmente parentes, essas pessoas são metidas porque prosperaram, não é? Porque eles querem ser dono da bênção. E há muitos irmãos na igreja, até o céu, ele quer ir, mas não quer deixar o outro ir. Irmão, vamos entender que a obra de Deus é feita assim. E aí, o que acontece? A mãe arquiteta um plano rapidamente e diz, olha, o teu irmão é peludo, os peitos do teu irmão é peludo, os braços do teu irmão é peludo. E Jacó diz, mas mãe, como é que eu vou enganar o pai, mãe? Atrás da bênção não vale engano. Mas muitas pessoas atrás da bênção, eles mentem, eles matam, eles sequestram, eles difamam, porque eles querem que você não seja abençoado, que ele seja abençoado, mas você não pode ser abençoado. Isso é um perigo que nós corremos hoje. Irmão, nós temos que abençoar. Nós temos que ser abençoadores. Quando o irmão compra um carro, glória a Jesus, irmão, valeu, você merece. Mas o outro diz assim, você comprou um carro, de onde você pegou o dinheiro? Aí o irmão diz, foi o pai que emprestou para você, não foi? O pai não empresta para mim. E já começa a guerra. Mas aquela mãe, ela faz o plano, e ela realmente diz assim, irmão, vai mais rápido do que ele, vai lá ali onde guarda as ovelhas, pega 2, traz para mim, tira o couro, que eu vou arquitetar esse plano. A bênção tem que ser sua. Do modo ilegal vale a bênção? Tudo vale a pena. E ele vai, traz, numa pressa absurda, a mãe coloca, não parece um filme, não é? E coloca os pelos do homem, e coloca nos braços, e ele vai. Quando ele faz aquela montagem, ele vai para o pai, vai agora do teu pai, antes que o teu irmão chegue, porque a bênção tem que ser sua, não pode ser do seu irmão. E ele vai lá, chega no pai, e diz, pai, eu já fiz o seu guisado, ó, a sua comida está agora. Eu peguei as caças. O pai, ele percebe aquilo e diz, mas ele não enxerga, mas ele escuta. Aquele pai, ele diz assim, mas meu filho, como foi que você encontrou essa caça tão rápida? Olha as mancadas que os crentes dão. Sabe o que eles dizem? Foi Deus que trouxe para mim. Quantas pessoas são assim? Você quer corrigi-las, mas quando você diz, não, quem mandou foi Deus, eu vou até um certo limite, mas se você colocou Deus no meio, quem sou eu diante de Deus? Muitas vezes eu tenho que baixar minha bola para deixar você com o seu Deus. Às vezes não foi o Deus que falou comigo, mas foi o Deus que você acha falou com você. E muitas pessoas, qualquer coisa é Deus, irmão. Qualquer coisa, um erro, para justificar o seu erro, você joga a Deus. Foi Deus. E quem é que vai lutar com Deus? O apóstolo Alan? Ele vai dizer, meu filho, é esse caminho que você quer seguir? O caminho é seu, vai por ele. É esse lugar que você quer chegar? Você quer encontrar a bênção assim? Vai por ele. Agora tem um detalhe, que eu acho muito especial nesse texto. Não posso jogar todos os textos aqui, mas quando o pai ele percebe aquilo, ele diz, meu filho, chega para perto de mim, se aproxima de mim. E essa, irmão, é uma ideia de intimidade. Como é que eu terei intimidade com Deus? Eu distante de Deus. Eu preciso chegar perto de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu preciso me aproximar. Eu preciso dizer para Deus, Deus precisa ouvir minha voz, porque Deus conhece a tua voz. Todas as orações, todas as nossas intimidades, no secreto, ou exposto a todas as pessoas, Deus, Ele conhece a nossa voz é conhecida no céu.
aleluia, nós oramos e Deus ouve as nossas orações. Aquele pai, ele era cego, mas ele não era burro. Ele disse: filho, chega para perto. E o filho vem com as suas expertises. Ele disse: como você chama? Quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. Mas quem era ele? Jacó. Ele mente por causa da bênção. Ele diz: meu nome é Esaú. O pai diz: chega mais para perto. Aí o pai passa a mão nele. Passa a mão nos braços. Passa a mão no peito. Ele diz uma coisa que eu quero falar muito sério com vocês hoje aqui. Ele diz: os pelos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. O que Deus está falando conosco hoje, irmãos, aquilo que está para fora, você pode mudar, você pode pôr pelo, você pode pôr barba, tira a barba, pôr short, tira short, colocar um blazer, você pode fazer por fora o que você quiser, você pode fazer uma praça, está tudo certo. Você pode mudar por fora, mas por dentro, você é você. Nós não mudamos se Deus não mudar. Por isso ele usa a voz. A voz é algo sério, é algo que vem de dentro. E eu falava na igreja na virada do ano. Meu filho caçula, o pastor Marcelo, ele vendia maquiagens, aqueles estojos bonitos que nós comprávamos no Paraguai, importava e vendíamos. Um dia ele falou para mim: pai, eu vou entregar no Alphaville, o senhor vai comigo? Eu falei: vou. Mas lá é um posto de gasolina, pai. Eu estava lembrando disso outro dia. Ele disse: pai, a moça essa aqui, pegou, naquele tempo ainda era o Orkut, o Facebook, não sei o que era mais lá naquele tempo. Ele mostrou a foto da moça. Irmão, uma princesa. Eu falei: essa eu acho, não é possível, né? Essa eu vou achar, ué. Quando o irmão parou no posto, ele: pai, o senhor está vendo? Eu não estou vendo nada, irmão. Nada. Pai, o senhor não viu a moça não? E ele dando volta, nada. Ele parou o carro. Falou: pai, aquela é a moça. Eu falei: não é não, meu filho, é nada. Ele falou: pai, a moça é aquela. Irmão, sem maquiagem, sem nada. Não era aquela da foto, irmão, de jeito nenhum. Eu disse: meu filho, eu passava o dia inteiro aqui procurando e não iria achar. Por fora você consegue mudar. O negócio é por dentro, irmãos. É o que Deus quer fazer aqui, dentro da minha vida e da sua vida. Por fora eu mudo. Nada melhor que um terno, uma gravata, sabe lá a marca? Porque terno eu vendo também, né, gente? Depois conversa comigo lá fora. Dá tudo certo. O negócio é por dentro, irmãos. É o que está aqui, ó. É o que queima. É o que faz eu mudar. É a presença de Deus que move minha vida, que faz com que eu renuncie o meu eu. Ele disse: a voz é de Jacó. Eu posso ser cego, eu posso não estar vendo, mas a voz é de Jacó. Mas eu vou te abençoar assim mesmo. Eu te abençoo e aquele homem sai abençoado. Mas uma bênção, irmãos, que ele precisa fugir. Eu vi uma vez um pastor chamado Jorge Linhares. Ele disse que ele comprou um carro. Naquele tempo, quando saiu um carro novo, esqueço o nome agora, ele comprou. Ele falou que comprou o carro, irmão, ficou com vergonha de usar o carro. Ficou 2 anos com o carro parado. O carro poderia ser todo por baixo, teve tantos problemas, porque ele tinha vergonha de sair com a bênção que Deus deu para ele. Você já pensou? E tem pessoas que eles andam com aquilo que Deus não deu para ele, que ele enganou, que ele passou para trás, por isso Jacó é suplantador. E esse homem, depois de receber a bênção, ele desaparece com medo do irmão dele, ele vai embora. Irmãos, não é problema nós começarmos errando. O problema é você terminar errando. Quem nunca na vida errou aqui? Quem nunca na vida deu uma cabeçada? Nós podemos errar, mas nós precisamos terminar bem. A corrida de Jacó começa com a bênção da primogenitura, com a bênção na mão, mas fugindo de todo mundo. Olha aí, ó, Maduro foi preso agora, né? Dono de petróleo, não sei do que, não era para viver uma vida tranquila?
mas quer mais do que pode. Está preso nos Estados Unidos. Quantos outros têm muito dinheiro, irmãos? Passaram tanta gente para trás. Onde estão hoje essas pessoas? A bênção que o Senhor nos dá não traz males. Vá devagar, meu irmão. Você vai conseguir, mas vai conseguir com a bênção dos céus. Ele foge. Mas Deus, quando tem propósito, Deus te acha. Não adianta você se esconder. O Bin Laden não se escondeu, não estava não sei onde. Acharam ele lá. Para onde você vai? Bem, Jacó foge. E quando ele chega na cidade de Luz, em Betel, ele deita, cansado, ele coloca umas pedras, faz como travesseiro, e ele dorme. Quando ele dorme, ele vê uma escada, que vai o topo da terra, e o céu, os anjos que desciam e subiam. Quando ele viu aquilo, ele disse, quão terrível esse lugar, e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. E aquele homem começa a mudar. Mais uma vez quero lhes dizer, você pode começar errado, mas não pode terminar errado. Nós podemos dar cabeçada, e quantas coisas nós erramos. Se nós falarmos de ciências aqui, Thomas Edison, que fez a lâmpada, errou, segundo alguns, 999 vezes, mas persistiu. Hoje nós temos aqui várias lâmpadas. Ele prosseguiu. Você pode errar, mas você não pode continuar no erro. Quando chega naquela cidade, que ele vê os anjos subirem e descendo, ele reconhece. Reconhecer. Ninguém muda se não reconhecer. É preciso que eu entenda, eu errei, para que Deus me abençoe. Por isso a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E ele vai ali, ele diz, ó Senhor, esse lugar é a tua casa. Se o Senhor for comigo, me dê roupa para eu vestir, me dê alimento para me alimentar. Se o Senhor me guardar na ida e na volta, ó Senhor, tu serás o meu Deus, e de tudo eu pagarei o dízimo. Ele começa a mudar. Por isso digo mais uma vez, você pode começar errado, não pode terminar errando. E Deus ouve do céu, e ele parte para Padã Arã. A caminhada é longa, irmãos. O universo, tudo que você plantar, você colhe. O que você plantar vai te procurar e vai te achar. Ele parte para Padã Arã, na casa de um tio. Quem engana sempre será enganado. É igual o traidor, né? O que trai, ele tem medo de todo mundo, né? Se aqui tiver um marido que trai, uma mulher que trai, alguém que trai, essa pessoa desconfia até da sombra, o traidor. E ele quer que as pessoas sejam igual a ele. Não, minha mulher é igual a ele. Nada, você é você e ela é ela. Se você errou, às vezes você quer que a pessoa seja igual a você, mas não é. Não é? É diferente. Bem, ele vai para a casa do tio. Se ele era esperto, irmãos, o tio dele, sabe quando você engana uma pessoa e vai para a casa do enganador? Você rouba e vai para a casa do ladrão? Ele trabalha 20 anos sendo enganado. Quantos anos? 20 anos que ele passou enganado pelo tio dele. Mas ele tinha uma oração lá em Betel, não tinha? Se Deus me abençoar, se Ele for comigo, o Senhor será o meu Deus. Porque não era o Deus dele, era Deus do pai dele não. Às vezes você vive à sombra do seu pai, do seu pastor, mas ora você vai viver a sua realidade. Quando ele diz aquilo, Labão coloca ele para trabalhar, ele começa a trabalhar, quer casar com uma, ganha outra. Quer dizer, quem engana vai sempre ser enganado. Por isso, ande sincero, que dá tudo certo para nós. Não somos melhor do que ninguém, mais rico que ninguém. Vamos na nossa vida, Deus vai nos abençoar, pode ter certeza, Deus vai te abençoar. E ali, irmãos, ele trabalha, só que o tio dele ficava rico e ele pobre. Uma palavra triste essa palavra pobre, né, irmão? Podia riscar esse negócio do dicionário, mas ela existe, infelizmente. Mas a gente pode mudar isso, tá certo? A gente pode mudar isso. Esse homem trabalhou, mas chegou um momento que Deus abriu a mente dele, porque ele quis o quê? Mudança. E ele diz assim, o tio assim, tá bom, eu trabalho para você, só você enriquece, e eu só empobreço. Faz o seguinte,
me dá as malhadas para mim, as que nascerem malhadas, você me dá. Irmão, eu não estava lá, mas eu imagino a risada de Labão. Como é, meu filho, que vai nascer malhada aqui? Não vai, não tem jeito. Irmão, pode não ter jeito para alguém, mas quando Deus entra no negócio, tem jeito e vai dar jeito. Porque Deus deu ao homem uma coisa, sabedoria. Não só inteligência, Deus deu ao homem sabedoria. E Tiago diz, se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com liberalidade, e Ele não lança no rosto, Deus dá sabedoria. E sabe quando Labão disse, pode, se nascer, pode pegar. Ele foi lá, irmão, fez umas coisinhas bobinhas. Começou a colocar umas varinhas de cores diferentes lá. Porque existe um mês da gravação, em qualquer gestação. E ele colocou, sabe onde? Onde as ovelhas e as bois bebiam água. E eu imagino as vaquinhas olharem assim e falarem, rapaz, que cores são aquelas? E todo mundo, atenção é elas nas cores diferentes. Nasceu a primeira malhada, segunda malhada, terceira malhada. Deus foi abençoando. Deus foi abençoando. Chegou o momento que Labão disse, não, você vai ficar mais rico do que eu. Não, pode ir embora, você vai ficar mais rico do que eu, porque só nasce malhada. Irmão, é exatamente isso. Quando nós começamos a mudar, tirar as coisas erradas, tirar aquilo que não presta, invocar o nome do Senhor para a nossa vida, as coisas começam a mudar. Você mora de aluguel, vai ter uma casa própria, porque Deus vai preparar para você. Os seus relacionamentos todos davam errado, agora com Jesus vai dar certo. As suas doenças vão sair, sabe por quê? Porque você está buscando o dono da bênção de forma legal. Mas tem outra coisa. Às vezes nós fazemos, nós arrumamos uns BOs e a gente não quer resolvê-los. Tem que resolver, irmão. Sabe aquela equação de segundo grau lá? X, Y, aquilo é chato, mas não resolva não, que você não vai para o ano que vem, tá? Você vai ficar lá no segundo grau. Você tem que aprender a fazer aquilo para pular para o outro. Irmãos, eu imagino que Deus tem uma planchetinha na mão assim, eu sou daquele tempo antigo. Enquanto você não aprender a fazer o A, você não vai para o B. Enquanto você não aprender a andar com Deus, servir a Deus, ouvir a voz de Deus, você não vai ser abençoado. Você precisa ouvir a voz. Labão chegou um momento e disse, meu filho, você está mais rico do que eu. E disse, Labão, deixa eu ir embora. 2 mulheres, 11 filhos. Ele tinha um BO para resolver com o irmão dele, que era o pior. Ele resolveu com Deus, lá em Betel. Ele resolveu com seu tio em Padã Arã. Mas ele precisava agora encontrar com o irmão. Epa! E esse era difícil, porque foi dele que ele roubou a primogenitura. Como é, irmão, que eu roubo o dinheiro do meu irmão, que eu pego o carro do meu irmão e acabo, sumo por 20 anos, depois vou encontrar ele. Você acha que ele ia passar melzinho na minha boca ou vinha com espada fazer algum buraquinho na minha barriga? O irmão dele estava por aqui com ele. Mas o Deus que começou a obra, Ele conclui a obra. Às vezes você tem inimigos que você fez, mas se você começar a orar por ele, ele perdoa a dívida que você tem com ele. Muitas coisas, irmãos, a gente faz, dando cabeçada, começamos mal. Mas quando começamos a orar, Deus vai começar a colocar no coração daquela pessoa, eu vou perdoar o apóstolo Alan. Ele me deve, mas sabe de uma coisa? Ele mudou. Você vê que ele está na igreja, ele está trabalhando, um dia ele te liga e fala, Alan, eu estava com raiva de você, mas não estou mais não. Está perdoado aquilo, zera aquilo, me dá um abraço, vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Ele disse, eu vou agora me encontrar com meu irmão. Nunca, irmãos, encubra o que você vê. Se você deve, sabe o que você tem que fazer? Pagar. Simples assim, pastor? Simples assim. Você que foi aquela pessoa que detonou aquela rapaz, que falou mal, que inventou, que separou aquele casal, vai lá, desfaça aquilo que você fez. Deus espera isso da gente. Foi você que ofendeu aquela pessoa, deu aquela palavra, deixou aquela pessoa ruim, volta lá. Deus espera nós voltarmos. E Jacó, sabe o que ele faz? Eu vou mudar a minha vida. Primeiro, eu não quero ser mais chamado Jacó, porque Jacó quer dizer suplantador, enganador. Eu não quero mais.
Irmão, como homem servo de Deus, temos que tomar posição. Ora a gente tem que virar a cara e falar, eu vou mudar. Pai, eu não vou te dar mais trabalho, não vou pular mais muro de escola não. Ó, eu vou honrar as mensalidades que o senhor paga. Mãe, ó, aquele namoradinho que eu pego escondido lá, eu vou largar aquele infeliz lá, eu vou andar com coisa séria, eu não vou mais enganar. Deus está de olho, Deus está esperando a sua atitude para Ele te abençoar. E sabe o que acontece? Ele vai. Deus tem um lugar que nós chamamos de cartório de Deus. Sabe como chama? Val de Jaboque. O Val de Jaboque é o lugar onde Deus muda o nosso nome. Eu não sei se aqui acontece, mas às vezes, irmão, a gente coloca o nosso paletó, nossa gravata, pá, todo cara, aí fala assim, quem é aquele lá? É o pastor Josué. No altar eu sou o pastor Josué. Mas às vezes, irmão, no bastidor da igreja, aquele é o pastor mentiroso, aquele é o pastor namorador, aquele é o enganador. Não é? Às vezes você tem no altar uma proteção, mas o altar pune. As pessoas lá no bastidor falam, aquela lá é a irmã fulana. Ih, minha filha, não é profeta não. Aquilo é a mulher que não paga, é enganadora. Quantas pessoas têm vulgo nomes? As pessoas não te reconhecem como autoridade. Jacó, ele disse, eu vou mudar. E é isso que a gente quer, mudar. Sabe o que ele faz? Passa os seus 11 filhos, suas 2 mulheres no Val de Jaboque, e fica a sós com Deus. No meio da multidão, tudo é muito bom, irmãos. Eu sou um louvor desse aqui, irmão, eu não quero nem voltar para ir para de Osasco, começa a cantar que eu vou ficar por aqui mesmo. Mas a vida não é assim. Eu terei que voltar para a minha igreja, eu tenho que entrar no gabinete, atender pessoas, eu tenho uma vida. Jacó precisava agora acertar a sua vida com Deus. E ele passa as suas 2 mulheres, seus 11 filhos, e parece por acaso, mas já é Deus providenciando um anjo ali, o varão de branco. E aquele varão começa a lutar com Jacó, e Jacó segura aquele anjo e diz, me abençoa. Eu quero ser abençoado, não com a bênção roubada, não com a fraude, eu quero a bênção, Senhor. Eu quero mudar, eu não quero viver mais a vida que eu estou vivendo. Eu quero agora, Senhor, eu e o Senhor, eu sou Jacó, eu não sou alguém que mereça a bênção, mas eu quero mudar o meu nome. Eu quero mudar, nesse próximo culto que tem Santa Ceia, eu quero tomar ceia limpo, eu quero mudar, Senhor, muda meu nome. Eu não quero mais ser um enganador, eu não quero ser suplantador, eu não quero ser um mentiroso, eu não quero ser um namorador, eu quero ser um servo de Deus, muda meu nome, Senhor. E o anjo quer se afastar dele, ele agarra o anjo, e ele segura o anjo, e o anjo diz, me solta, o dia está raiando, vou me ver, me solta. Ele diz, eu não me solto, se você não me abençoar. Agora ele quer verdade. Ele não quer ter uma vida qualquer, ele quer agora Deus na vida dele. E é isso que nós precisamos, é de Deus na nossa vida, de um novo ano, mas um ano com Deus na vida, um ano de intimidade com Deus. E aquele anjo disse, Jacó, como tu chama? Qual é o teu nome? Aí ele agora tem que falar. Ele disse, meu nome é Jacó. Em outras palavras, se o diálogo seguisse, eu sou enganador, eu enganei meu irmão, eu fiz isso, eu fui na ideia da minha mãe, enganei meu pai, enganei meu irmão, fugi 20 anos. Ali ele teve aquela conversa com aquele anjo. Irmãos, o que Deus está falando ao meu coração hoje aqui? Quem é você? Quem é você? Você tem um CPF, um RG, uma carteira de habilitação, mas quem de fato é você? Eu era pastor numa cidade chamada Ouro Preto, em Minas Gerais. E perto de mim morava um servo do Senhor, com a sua família, com seus 5 filhos. E um dia, eu bati na porta deles, ele abriu a porta, eu entrei. Sempre estava ali conversando com aquele senhor de idade. Quando eu entrei naquela casa, tinha a família toda reunida e um rapaz diferente. Quando eu entrei, parece que houve um silêncio sepulcral. Eu vi que eu
era uma figura que não fui chamado à reunião. Aí eu, todo sem graça, como diz o pessoal, mais perdido que cachorro quando cai na mudança. Eu, dá licença, né? Eu volto depois e saí. Quando eu saí, aquele senhor dono da casa sai atrás de mim, com as duas mãos na cabeça, e sobe para um monte, um quintal, passado da minha casa tinha um monte, ele sobe ali, desesperado. E eu vou atrás dele, eu vi que havia uma anomalia ali. E eu procuro, e vou lá, ele nervoso, eu falei, não vou falar o nome dele. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, meu pastor, eu tinha um amigo, nós trabalhávamos juntos numa empresa chamada Alcan, e meu amigo perdeu a memória, e foi internado em Barbacena. Como eu tinha muita amizade com a família, tive uma relação com a esposa dele, depois esse homem veio a falecer, e dessa gravidez veio um filho. 26 anos depois, pastor. Ele que mudou de estado, a mãe levou para o estado, foi ganhar fora do estado onde era. E 26 anos depois, aquele rapaz está lá, me perguntando, o senhor é meu pai? Que silêncio, irmãos. 26 anos sem assumir o filho. Ele disse, pastor, eu não sei o que faço. Com as duas mãos, 26 anos. Já tinha 5 filhos da esposa dele, agora que ela foi um erro que ele cometeu. O que eu faço, pastor? Eu disse, simples. Não era comigo. Volte lá. Volte lá e diga para ele, me perdoe, eu sou seu pai. Um homem assume os seus B.O.s. Quem é você? Para que esconder tanta sujeira? Porque muitas vezes você não é abençoado e vai daqui a pouco ter que voltar para trás. Porque você não diz, Deus, eu sou assim. Eu sou pecador. Eu sou falho. Volte lá e diga para ele, me perdoe. Por eu não aceitar você como meu filho, não assumir você. Eu errei. Mas eu sou seu pai. 26 anos, sabe o que é isso? Um filho indo na escola, vendo desenho do Dia dos Pais, pai esperando na porta da escola os seus filhos, filho trazer desenho para o pai, e um filho não ter o prazer, por 26 anos, de entregar um desenho e dizer, é o meu pai, porque eu não tenho pai. Às vezes, atrás da bênção, nós cometemos erros, mas quem é você? Nunca é tarde para nós mudarmos e sermos melhores. Daí, ele voltou lá, conversou com o filho dele, deu tudo certo, assumiu o filho e se perdoaram. O filho, pai, eu não quero nada do senhor, eu só queria saber. Foi embora seguir a vida dele e mora em outro estado. Jacó passa a sua esposa, luta com o anjo, recebe ali um novo nome, Israel, príncipe de Deus. Ele agora está livre. O peso foi embora. Irmão, todo mundo que é perdoado é maravilhoso. É maravilhoso. Você já ficou com raiva do pastor Alan aqui, do apóstolo Alan? Aquela cara feia, né? Esse pastor. Aí depois você vem assim e fala, ô pastorzão. Aí o mesmo pastor chega lá e fala, ô meu filho, dá um abraço. Não, irmão, que peso foi embora, né? Sabe quando você briga com a sua esposa, com a esposa nervosa e fala. Você vai, dorme para lá, que eu durmo para cá. Aí 2 dias sua mãozinha procurando a esposa joga sua mão para lá, vai. Aí você pega a esposa e fala, meu amor, me perdoa. E ela te perdoa, você abraça, que coisa boa, não é? Glória, Deus quer fazer isso com a gente, irmãos. Deus quer que você passe no Val de Jaboque, mude o seu nome e prossiga. Ele tinha agora o último estágio, para ele ser aceito, ser perdoado e ter uma vida normal, era encontrar com seu irmão. Aí esse era a paulada. Mas quando Deus trabalha, Ele vai quebrando. Eu tenho assim um sentimento quando leio esse texto, que enquanto Deus vai mudando o nome dele aqui, vai trabalhando no irmão dele. O irmão dele veio com 400 homens lá. Não era para passar a mão nos olhos, no rostinho dele, não. Era para quebrar ele. Mas como ele se acerta com Deus aqui, Deus acerta com o irmão dele ali. Aleluia, Deus pode fazer isso, irmão.
Não fique com o coração endurecido sem perdoar. Perdoe. Deus vai te abençoar. Vai devolver o que você perdeu. Vamos para o Val de Jaboque. E ele vai, irmão, quando ele vê o irmão dele, é uma coisa linda que eu acho desse texto. Ele vai se dobrando diante do irmão. Vai se dobrando. Como se falasse assim: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu mudei. Jesus me mudou, eu mudei. E aí ele encontra o irmão. Primeira coisa que o irmão pergunta: quem são essas crianças? Ele diz: são os filhos que Deus graciosamente me deu, são teus sobrinhos. E essas duas mulheres, em outras palavras, você não vai me matar não? Ele disse: não. Ó, tudo que eu tenho pode pegar para você, porque eu roubei a primogenitura. Pode pegar. Ele disse: não. Olha como Deus faz. Eu tenho, meu irmão. Fica com o que você tem, fica perdoado. Eu vou para um lado, você vai para outro, mas está tudo certo. E Jacó viveu as bênçãos do Senhor. Hoje nós podemos falar assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas um Jacó perdoado. E você, meu irmão? Glória a Jesus, glória a Deus. Você pode sair daqui hoje falando: quanto tempo eu não falo com meu pai, não falo com a minha irmã, não falo com meu irmão. Você vai chegar hoje e vai dizer: eu vou falar com ele, eu vou quebrar essa maldição, eu vou lá naquele pastor que eu abandonei, eu vou lá dar um abraço nele, vou falar: eu errei com você, ô, minha esposa, eu errei com você, me perdoa. Sabe qual é? Vai dar tudo certo e a bênção vai voltar para a sua vida. Você vai ser diferente. Você pode ter começado ruim, mas hoje aqui você termina bem, em nome de Jesus. Vou ficar em pé, deixa eu orar por você. Deixa eu chamar o Renan aqui. Deixa eu chamar meu Renanzinho aqui para fazer uma oração pela igreja.